Papo Mais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 38 do podcast Papo Mais. Esta é uma produção da CISP, Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Thiago Vieira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a transformação digital na recuperação de crédito. Chatbots, automação de processos, plataformas de análise de dados. Essas são algumas das tecnologias que têm tornado o setor de cobrança mais estratégico. A inovação aumenta as chances de conversão de inadimplências, contribuindo com a saúde financeira das indústrias e, consequentemente, melhorando o cenário da economia nacional. Mas como essa transformação digital se dá nas operações de cobrança no contexto B2B? E quais os desafios do setor para a adaptação que essa transformação requer? Para responder essa e outras perguntas, nós convidamos Odair Rodrigues, sócio-gerente da FCP Collect, empresa especializada em cobrança e recuperação de ativos. Odair possui quase 30 anos de experiência na área de cobrança, tendo coordenado equipes em empresas e bancos e atuado em projetos de reestruturação digital no setor. Odair, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao podcast Papo Mais. Obrigado, boa tarde, Thiago. Quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você também. Odair, como é de costume aqui no nosso podcast, antes de começarmos o papo, queremos saber um pouco mais sobre você. Conta pra gente um pouco sobre a sua carreira na área de cobrança. Eu tenho que iniciar falando sobre a minha primeira experiência, transformação digital, que se deu em 1995, quando eu iniciei a minha carreira na área de cobrança, né? Em assessoria propriamente, onde eu iniciei na Audac Cobranças. A Audac era uma empresa de grande porte na época, em 1995, tinha 18 filiais no Brasil, e nós atuávamos com mais de 20 empresas, 20 clientes, credores. E daí o que acontece, né? Eu venho da geração X e pude ver de perto, a passada do bastão analógico para o digital, né? Principalmente na época de 1995 aí, onde a gente teve a primeira transformação digital, né? O início da internet comercial e a chegada do Windows 95. Isso foi bem importante para mim. Aí em 2003, eu fui para a ASB. A ASB era uma financeira, um braço do banco ASB, tinha sede no Rio de Janeiro e tinha 150 filiais no Brasil. Eu fiquei como responsável aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pela cobrança aqui do Sul. Fiquei até 2005. Em 2006 eu fui a convite de um colega para a Advocacia Belenati Pérez. Lá eu tive a honra de conhecer um excelente time, um seleto time na área de recuperação de crédito, e onde dei início a uma carreira promissora, ficando até 2015, 2014, finalzinho de 2014. Depois eu recebi um convite, para a gente poder fazer exatamente isso que nós estamos falando agora, que é uma reestruturação de uma empresa de médio porte, aqui de Curitiba. Era uma empresa de 30 anos, familiar, com 12 clientes, uma empresa grande, com 200 funcionários, mas sem nenhuma inteligência aplicada, dos seus recursos tecnológicos. Então aí foi meu primeiro projeto que eu dei início de transformação digital, ajudando essa empresa e inserindo nela portal de negociação, chatbot, plataforma digital, e isso com parceria aí com a ASC Brasil. E 3 anos após essa parceria e todo o trabalho, de implantação de todos esses canais, central de relacionamento com o cliente, a gente foi citado como case de sucesso pela ASC também. Tá? E não posso deixar de citar também que há uma grande importância em toda a relação de integração, a integração com o CRM de cobrança, porque muitas vezes o CRM de cobrança ele pode te ajudar e te prejudicar nesse processo todo. E nós tivemos uma grande parceria na época com o CRM Siscobra, que me ajudou bastante nessa integração aí também com todas as ferramentas. E depois, no final de 2021,
e 2022, eu recebi aí o convite, né, de um grande escritório jurídico, que é daqui de Curitiba, que tem 3 filiais, já é referência nacional de serviços jurídicos a nível Brasil, na recuperação de ativos, de segmento bancário e veículos, que é a FCP Advogados. Eu fui convidado para a gente abrir uma empresa nova para que pudesse fazer a cobrança de massificados, varejo, né? E novamente, o segundo projeto de implantação, né, de reestruturação digital, dá início na FCP Collect para a gente poder atuar nesse segmento na FCP Advogados. Então, nós criamos a FCP Collect, que é onde hoje eu estou sediado. Tem uma grande bagagem aí, né, Odair? Digamos que você já passou da fase da experiência, né? Sim. Quase 30 anos aí de experiência, não é para qualquer um, né? É uma passagem de bastão grande, né? Falar sobre a história de cobrança, desde a ficha manual, da caixinha ali, da caneta esferográfica, né? Quando o operador gastava o dedo escrevendo ali, né? E o supervisor tinha que auditar aquilo dali, né? O telefone discando, né? Fazendo a descarte, o envio dos boletos através de fax, né? Nada digital. O histórico era a caneta esferográfica, as cartas hoje, antigamente eram aquelas impressoras matriciais, né? Você tinha aquelas... Isso já no segundo momento, né? Mas no primeiro momento ainda da datilografia. Você tinha lá 10, 15 datilógrafas lá batendo cartinha para você, para mandar para os clientes. Quando evoluiu um pouquinho ali, ainda foi para matricial. Então, toda essa passagem, né? E depois a implantação dos primeiros discador, que é a placa discadora mesmo, né? Que a gente tinha lá, com a implantação nos desktop 486, nos Pentium 100 e por aí vai, né? E ainda tinha um controle ainda de tudo isso no sistema que a gente achava BI, né? Porque era maravilhoso você ter todo esse controle para que saia do processo manual. Então, assim, tem muita história, né? De 1995 para cá, quando eu citei essa... Eu digo que realmente foi essa primeira evolução tecnológica, né? Foi a transformação digital com a internet comercial e a chegada do Windows 95. Então, de 95 para cá, depois de 2010, a gente teve muita coisa. Certo, Odair. E o nosso tema é justamente esse, né? A transformação digital na recuperação de crédito. Você acredita que nós estamos vivendo essa transformação no setor de cobrança ou ainda vislumbrando que ela aconteça? Eu acredito que sim. Muitas empresas já aderiram, né, ao processo de transformação digital, né, no ambiente de cobrança. O que nós temos, e muitas empresas, acredito que sim, são problemas de integração, né? As integrações, porque quando a gente fala que você está integrado, né, você está vivenciando essa transformação digital, você colocou lá as ferramentas, você está tendo um baita do trabalho para integrar tudo isso, né, com o CRM de cobrança, e eles se conversaram, né? Mas acredito ainda que uma grande parcela é resistente ainda à tecnologia, visto os custos, né, que você tem que arcar para colocar todas essas ferramentas, recursos disponíveis para a tua operação. Então ainda precisa evoluir bastante. Certo. Odair, quais são os recursos tecnológicos que têm sido estratégicos para a conversão de inadimplência? Hoje nós temos no chatbot, né, portal de negociação, plataforma omnichannel de canal, o próprio discador automático, né, que ele evolui com o tempo e ele melhora cada vez mais, né, o volume de ligação que você tem na escala, né, os BIs, né, que é a análise de indicadores que nós temos, a escoragem, modelos estatísticos, né, onde a gente pode, através de estudo, a gente mais aprofundado, a gente poder estratificar mailings, né, de forma melhor para a gente poder trabalhar, tá, com maior assertividade, eliminando desperdício de tempo, né, e acionando o foco. Então, os BIs nos ajudam muito a fazer essa segmentação. O próprio CRM de cobrança, né, não posso dizer porque, assim, tem que ter um CRM de cobrança capaz de atender todas as demandas de integração. Se você não tem um CRM de cobrança que seja eficaz, que auxilie você em todos esses processos de integração, nada disso vai acontecer também, né? O IA, né, a inteligência artificial, machine learning, né, que isso demanda muito, né, assim, precisa do manche, né, mas precisa dos pilotos também ali, os analistas de dados,
né, que faz a diferença para que possa gerir essas ferramentas, né? E hoje o Machine Learning, ele conta muito dentro também, né? A gente vai analisar ali quantas vezes, né, um determinado cliente atrasou o boleto, né, a data que ele costuma pagar, analisa um histórico, por exemplo, de compras, o atraso da quantidade de parcela, qual canal ele utiliza mais com frequência, se ele fala mais do WhatsApp, se ele liga mais, se ele usa o portal, isso muito no Machine Learning, né? As URAs receptivas, não podemos dizer também que ela é ainda continua sendo, né, URA receptiva, ativa, anunciadora, a metralhadora, CPC, próprio SMS, e-mail, né? Que não vamos dizer que é evolução, mas ele faz parte de tudo isso, porque quando você encaminha uma ação para um cliente, você está pedindo para ele retornar em um desses canais, né? Então ele continua sendo o e-mail marketing e o SMS, callback, né? Que nós temos também. Quando você coloca um callback, o cliente liga, né? E derruba a ligação, você retorna em seguida para ele. Tem muita coisa. Tem bastante ferramenta aí disponível. E sobre essas ferramentas, Odair, quais as particularidades que você citou e que tem e que está mais acessível? Olha, acho que todas as ferramentas vai exigir da empresa, né, uma mão de obra qualificada, recurso financeiro, arcar com toda a implantação, desenvolvimento, integração, curadoria, tudo isso, né? Todas elas, mano, vão dar trabalho, né? São inúmeras as particularidades, todas elas vão dar trabalho. As que não vão dar trabalho e as que estão mais na mão, vai continuar sendo a básica, né? O SMS, o e-mail, as URAs, que não dá trabalho para as empresas. Não dá trabalho para alocar pessoal qualificado para poder reunir tudo isso e fazer funcionar, né? Se não tiver pessoal qualificado, não vai. Correto. E desses recursos tecnológicos, qual você acredita que está sendo o maior diferencial, digamos, para a recuperação de crédito e o porquê? Isso é variável, né? Por exemplo, para cada perfil de cliente, um exemplo, uma carteira de cliente abaixo de 60 dias tem um comportamento diferente de uma carteira acima de 300 dias, que vai exigir, por exemplo, uma estratégia diferente na atuação e na abordagem desse devedor. Então, a gente vai utilizar ferramentas específicas, né? Mas posso dizer, por exemplo, que a plataforma multicanal, né, o atendimento, principalmente o WhatsApp, é campeão, né? Esse é campeão nessa estratégia, né? Hoje, é mais fácil um cliente falar com você pelo WhatsApp do que ele te atender por telefone. É a mais pura verdade, né? Ele fala contigo no celular, ali no WhatsApp, um dos canais que ele acessa, né? Através da plataforma Omni, e aliás, um dos canais que mais acessa, tá, do que propriamente falar. Mas não pode esquecer que para chegar nesse cliente, para ele retornar para você, né? Como eu falei, a gente precisa fazer uma ação. E essa ação é via SMS, via e-mail, ou até mesmo os robôs, né? Que faz o contato com o cliente para que dê um chamariz, para ele poder retornar, para saber do que se trata. Aí depois, através desse SMS, desse e-mail marketing, né? Eu mando lá uma ação para ele com um link para que ele acesse a plataforma. Então, o nosso campeão de acesso vai ser o WhatsApp através da plataforma multicanal. Depois vem o portal de negociação, né? Que mesmo no comunicado que você envia para os devedores, para ele te acessar, você encaminha também o link do portal de negociação, né? E ele é direcionado. O robô faz isso, né? Quando ele recebe o contato, ele vai ligar, ele já pergunta se ele quer falar com o atendente ou se ele quer ser atendido pela plataforma, né? Pelo WhatsApp, por exemplo. E aí ele é redirecionado ali. Então, o portal de negociação tem bastante utilidade, principalmente no cliente até 60 dias, né, de atraso. Porque ele não quer conversar, ele quer só o boleto e pagar. Ele não está afim de papo, ele não quer que ninguém converse com ele. E se ele entrar 10 horas da noite ali na plataforma, ele vai retirar o boleto e vai pagar, né? Mas também a gente não pode deixar para trás, porque tudo isso tem com a sincronia, né? Então não adianta fazer tudo isso, mas a gente também não tem um BI, uma análise de dados, para que a gente possa chegar no cliente certo, né? Então, é uma sincronia. Sim, uma coisa complementa a outra, né? Com certeza. E você tem algum resultado, Odair, para compartilhar com a gente sobre o uso de alguma dessas ferramentas? Quando houve a reestruturação digital, onde saímos de 200, 300 atendimentos dia para 1.500, 2.000 atendimentos dia. E, no mesmo sentido, a evolução
de pagamento, no mesmo sentido da evolução de acordo e, principalmente, né, hoje uma pequena empresa de cobrança, uma empresa de pequeno porte, né, o maior sacrifício do escritório hoje é buscar cliente. E para perder um cliente é muito fácil. Então, se ele não usa das ferramentas corretas e ele não sabe utilizar isso daí, ou não coloca uma equipe específica para trabalhar com isso, ele vai perder o seu cliente, porque o cliente com certeza vai buscar um escritório, uma assessoria que possa atendê-lo, né? Essa é a grande pulo do gato aí nessa transformação digital. Certo. E você acha, Aldair, que haverá alguma resistência para os clientes aderirem? Ou você acha que de imediato eles já vão aderir à ideia? Olha, eu posso dizer que ainda existe uma questão de conservadorismo, tá? Por parte de alguns em manter as suas operações como estão, tá? Sem ter que investir nada, né? Sem ter que investir dinheiro, tempo. É uma mudança de cultura, principalmente o que demanda por parte do alto escalão, dos executivos, né? Porque assim, você colocar todas essas ferramentas tecnológicas dentro da empresa demanda tempo, demanda dinheiro e demanda uma mudança de cultura. Aí, principalmente, você tem que colocar pessoas para gerir isso dali, né? Senão, não vai. Ok. E quanto aos profissionais do setor de cobrança, considerando quem está chegando agora e quem já tem longa jornada profissional, estão abertos às mudanças? Assim, né? Muitos da minha geração X aí, da geração analógica, que passou pelo digital, né, estão à frente de grandes operações digitais. Tem muitos colegas aí que tocam operações digitais e muitos colegas que já vieram da geração Y também, que já são integrados ao processo, né, aceitam plenamente esses recursos. Então, tem muito mais facilidade de adequar essas novas tecnologias. Mas é uma pancada, né, de geração X aí, já está à frente de muitas operações digitais. Na sua opinião, quais são os principais desafios para que a transformação digital flua e evolua no setor de cobrança? Estão mais no campo da mudança de mentalidade ou aspecto dos custos financeiros? Eu acho que ambos, viu? Porque primeiro as empresas precisam criar uma cultura digital, né? E ter o seu DNA, que ser digital não é gastar dinheiro, e sim ganhar tempo e economizar, né, com os recursos que ele vai aplicar. E segundo, não basta dizer que é digital. Eu acho que precisa aplicar a cultura na empresa, disseminar esse conhecimento, contratar pessoas que possam gerir essas ferramentas e trazer o melhor de cada recurso aplicado. É aquela história. Não adianta comprar uma Ferrari e não saber pilotar, né? Tem muitos que querem todos os produtos na vitrine ali, né? O cara fala, eu tenho chatbot, eu tenho plataforma isso, eu tenho portal de negociação, eu tenho BI, eu tenho... Mas não usa o recurso conforme deveria usar e não tem o resultado esperado de todas as ferramentas tecnológicas. Ok, agora vamos sonhar um pouquinho aqui. Odair, o que você sonha em ver acontecer no setor de cobrança a partir da tecnologia? Olha, a gente tem muita, que nem eu falei, né? Temos muita vitrine, repleta de recursos, ferramenta disponível no mercado, que auxilia a gente aí no setor de cobrança. Mas a receita do bolo sempre vai ser o mesmo. O que é? Localizar, falar, negociar e ter o pagamento, né? Então não adianta ter tudo isso e não abrir o resultado final, que é o pagamento. Eu acho assim, a transformação tecnológica, a gente vê isso realmente como uma necessidade muito grande, mas eu enxergo isso e passando pela primeiro projeto que eu implantei nessa empresa, né, familiar, a resistência por parte dos shows, a resistência por parte do comando, né, do alto escalão de algumas empresas de médio porte em iniciar um processo de transformação digital. As maiores, os escritórios grandes, tá, já ocupam esse espaço. Então já tem-se a mentalidade formada, né? Mas nós temos muitas empresas, e não vou dizer que é só escritório de cobrança, a gente tem ainda empresas em todos os ramos, que não necessariamente seja só assessoria de cobrança, mas que não cria essa expectativa que botar dinheiro ali, né, aquilo vai dar resultado, né? E é como eu falei também, a gente gasta, eu sei o gasto, eu sei porque a gente passa isso aqui na FCP Collect, a gente colocar plataforma omnichannel, discador, BI, a gente tem intenção ainda de outras, que nem eu falei, a vitrine de ferramentas tecnológicas que tem disponível no setor de cobrança são inúmeras, né?
Nós temos parceiros aí que os investimentos são altos, para você ter tudo isso dentro de um pacote só e ter aquela receita do bolo final lá do pagamento, né? Que ele te vende tão bonito que você diz assim, cara, eu quero para mim, né? Mas que no final das contas, eu compro uma Ferrari, coloco na empresa e daí eu não treino o principal, a minha mão de obra. Aí não adianta eu contratar a ferramenta, eu pagar 30, 40, 50 mil reais por mês, né, na tecnologia e na manutenção disso, e eu não ter um analista de dados, um cara bom de BI, um cara para mim poder criar minhas visões dentro do machine learning ali, entender qual que é a passagem daquele cliente por todo o percurso, né? Porque na assessoria de cobrança, as nossas dores, também iguais a qualquer indústria, qualquer contratante, ele vai existir. Então, lá no começo, antes de chegar no escritório de cobrança, o entendimento e a passagem desse cliente, a inadimplência dele, o período que ele veio inadimplir, né, por que ele atrasa, ele paga sempre no dia 12, por exemplo. A empresa, o contratante, ele vai mandar para o escritório de cobrança no dia 10. Tá? Por que não chamar esse cliente, né, e conversar com ele, mudar o vencimento dele? Isso tô comprando contra mim, né? Eu não posso nem orientar isso ao contratante. Eu quero que ele venha para mim mesmo. Mas essa inteligência vai sair do machine learning, vai sair do banco de dados, vai sair de uma análise de BI para entender a passagem desse cliente. E vai servir para tudo, vai servir para ele financiar, para ele liberar crédito, para ele entender qual que é o vencimento melhor para ele. Mas nós aqui de assessoria, a gente está buscando muito mais entender hoje é a passagem desse cliente, o motivo da inadimplência dele. Porque nós temos os dois perfis aqui, tanto o jurídico quanto o físico. A pessoa física, os motivos da inadimplência são N diversas, né? Comprei para terceiros, descontrole financeiro, perdi o emprego, esqueci o boleto, esse é maravilhoso, porque esqueci, já pode mandar e pagar. Agora, nós temos outros problemas, que são o jurídico, né? PJ. O PJ, ele tem um especial aí por a inadimplência dele, digamos assim, dos 2 últimos anos para cá, né? É o cliente pandemia, né? É o cliente que passou pela pandemia. Então ele tomou dinheiro emprestado, ele se endividou, ele fez o Pronamp, aí em 2020 a gente teve, assim, uma das melhores recuperações, que eu não acreditei que durante a pandemia a gente estava recebendo tão bem, né? Mas pós-pandemia, em 2022, 2021 mesmo para cá, já começou a aumentar a inadimplência, principalmente agora 2021 e 2022. Porque esse cliente, agora ele caiu na realidade, ele gastou tudo que ele emprestou do Pronamp, ele já não podia pegar mais, ele tentou se restabelecer, não vingou. Então tem muita história que você ouve, mas você precisa adequar agora as condições de pagamento dele, né? Isso vem através de informações que o próprio negociador coleta, né? E você tem que criar um banco disso para que você possa criar uma inteligência de negócio a oferecer para ele uma condição diferenciada, porque se você tratar tudo na mesma esteira, a tua recuperação vai ficar igual, né? Então, tudo isso para mim é transformação digital. Eu acho que entender as dores do cliente, trazer a melhor forma de receber para ele, mostrar e dar a ele os caminhos para que ele te acesse, seja via WhatsApp, seja à noite na casa dele, porque hoje ninguém mais gosta de ser cobrado. Faz muito tempo isso, né? Ninguém gosta de ser cobrado. O cara não atende o telefone. Eu tenho aqui no discador, quando você analisa ali o histórico de atendimento no discador, você vê uma rejeição muito grande. E cada vez que vai passando mais, a rejeição aumenta, que é aquele atendimento. O cara ligou e é a FCP ligando. Ah, deixa aí. Quer dizer, ele tá lá, ele tá tocando lá, mas ele não te atende. Ou aquele que aperta o voadinho do celular, né, desliga ali. Você também tem um código de retorno de SD no discador que te mostra, né, aquela rejeição. Então, e como tratar esse cliente, né? Ele não quer falar com você. Aí você cria uma rajada lá no discador, gasta um absurdo de telefonia, né? A operadora te multa, você jogou um monte de ligação, você paga um absurdo, mas você não chegou no seu cliente, quer dizer, você está gastando à toa. De novo, vem a transformação digital. Eu preciso entender, extrair esses relatórios do meu discador, né? Para que eu possa interpretar, né? Esse nicho aqui, ó, esses clientes estão rejeitando a ligação. Vamos mandar uma ação de WhatsApp para eles, né? Vou mandar. Então, mandei ação de WhatsApp, ele me retornou. Então, para mim, tudo isso é inteligência focada, né? E clusterizar os clientes dentro da operação. Se não fizer bem feito isso, então o resultado fica igual aos demais. Aí você vai lá
disputar o teu ranking, tá lá em último, né? Bom, para fecharmos este episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. Odair, de forma rápida para você, para a cobrança, a transformação digital é sinônimo de... Acho que é evolução, a mudança de cultura, né? E para inovar em cobrança, é preciso... Primeiro entender as dores do cliente, né? Depois fazer uso das ferramentas certas para se obter o sucesso. Ok, Odair, muito obrigado pelo papo com a gente e até a próxima. Obrigado, gente. Abraço. Bom, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis nas plataformas Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir todos os anteriores. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Nós agradecemos por sua atenção, companhia e audiência e até o próximo papo. Você ouviu Papo Mais, o podcast da CISP.